Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Salve, amados seguidores do canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade. Desejo a todos vocês muita saúde e bem-estar. Esta semana, recebemos uma mensagem psicografada atribuída ao político Ulisses Guimarães. É crucial salientar que este documento, datado de 2016, nos chama a atenção para a sua temporalidade. Ulisses Guimarães, figura proeminente na política brasileira, encontrou seu desencarne em um trágico acidente, juntamente com outras 3 pessoas. De forma peculiar, apenas seu corpo não foi localizado no mar, gerando, à época, grande perplexidade. Nesta carta, ele detalha com minúcia os eventos que ocorreram e explica o porquê de seu corpo não ter sido encontrado. Imagino que muitos de vocês tenham se surpreendido com a riqueza de detalhes. Se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever e deixar um like. Essa é a maneira de demonstrar seu apreço pelo nosso conteúdo e como ele contribui para uma compreensão mais profunda do mundo espiritual. Agora, passemos à psicografia. Abençoados sejam aqueles que mantêm a fé em Deus e possuem um coração íntegro, pois serão dignos da misericórdia divina quando chegar o momento oportuno. Compartilho com todos vocês a paz de Cristo e agradeço sinceramente por me receberem tão calorosamente nesta noite. Quero estender meus agradecimentos a todos os mentores e seres celestiais por permitirem mais uma comunicação nesta amada casa de caridade. Irmãos e irmãs, as notícias que trago não são alvissareiras. Peço que fortaleçam sua fé, pois tempos sombrios se aproximam. Como muitos de vocês já sabem, há muito tempo, hordas de espíritos perdidos têm se reunido não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Estão se tornando cada vez mais organizados em suas ações no plano físico, seguindo os comandantes das forças das trevas, com o objetivo de minar a segurança que ainda persiste. Seu grande propósito é transformar todo o planeta em um lugar sombrio e governado por eles. Infelizmente, muitas pessoas boas estão se corrompendo. Algumas estão cansadas de lutar, outras acreditam que o lado desses seres é mais vantajoso e se deixam seduzir por promessas enganosas. Não se iludam, os objetivos desses espíritos nunca serão nobres, exceto para si próprios. O primeiro campo onde esses espíritos se infiltraram foi a política, e estão ganhando cada vez mais poder. Quando eu ainda estava encarnado, lutei incansavelmente para removê-los de seus cargos, sem compreender que muitos deles estavam encarnados, utilizando corpos humanos para se disfarçar. Enganam-se aqueles que imaginam que somente com a permissão divina ocorre a reencarnação. O maligno também possui meios para permitir a reencarnação de seus espíritos, mas com objetivos muito diferentes. Enquanto os espíritos, por ordem celestial, reencarnam para redimir karmas e ajudar outros espíritos, os malignos estão mais atentos e conseguem reencarnar com resquícios de lembranças de seus objetivos, recebendo instruções enquanto dormem. O maligno não respeita as leis divinas, eles têm suas próprias leis e orientações intuitivas. Enquanto o propósito divino é que as pessoas não se lembrem de suas missões ao reencarnar, os seres trevosos deixam claro para aqueles que reencarnam qual é seu objetivo, tornando a luta ainda mais desafiadora. Esses espíritos começaram a se infiltrar na política desde a década de 1960 e estão conseguindo cada vez mais influência tanto em Brasília quanto em cidades e estados. Seu objetivo é alterar as leis para desviar a maior parte dos recursos, a fim de construir seus impérios na Terra. Os poucos espíritos bons não têm força suficiente para enfrentá-los no mesmo campo de batalha. São poucos e estão à beira do esgotamento. Outro problema que observamos é que muitas pessoas boas decidiram não entrar na luta entre o bem e o mal, apesar de possuírem o conhecimento e as estratégias para ajudar. A situação se agrava a cada dia que passa. É crucial que todos vocês, que têm fé no Senhor e um coração puro, permaneçam unidos e vigilantes. Busquem fortalecer-se espiritualmente, preparados para enfrentar os desafios que se aproximam.
A batalha entre o bem e o mal não é apenas espiritual, mas também se desenrola no mundo físico. É uma luta pela alma da humanidade. O recurso primordial explorado por essas hordas é a mão de obra escrava, uma tática que utilizam enquanto ainda não conseguem revogar completamente as leis deste mundo. Assim, são compelidos a agir dentro das margens, embora trabalhem arduamente para alterá-las. Dotados de astúcia e perspicácia, deliberadamente relegam muitas pessoas à miséria, deixando-as à margem das necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação. Esse estado de desespero torna indivíduos e famílias extremamente vulneráveis, já que as mães, por exemplo, enfrentam situações aterradoras ao verem seus filhos passando fome e sofrendo enfermidades. É exatamente isso que esses seres nefastos almejam: manter as massas em um ciclo de desespero, fome e carência. Essa miséria induz uma concorrência ainda mais intensa por escassas oportunidades de emprego, permitindo que esses seres apresentem negociações e riscos, sabendo que muitos aceitarão, movidos pelo desejo de prover o básico para suas famílias. Isso, por sua vez, enche os cofres desses espíritos malignos, proporcionando recursos adicionais para a construção de seus impérios terrenos. O exemplo de Longões nos Estados Unidos é apenas o começo. Em breve, no Brasil, surgirá alguém que buscará criar uma comunidade exclusiva para bilionários. Caso isso ocorra, estaremos ainda mais distantes de concretizar a visão de sermos a pátria do Evangelho. Portanto, meus irmãos e irmãs, este é o momento crítico para permanecermos vigilantes e comprometidos com a causa. Enquanto agimos de acordo com nossas capacidades e recursos para mitigar esses males que assolam nosso mundo, é relevante destacar que entre esses espíritos existem disputas sobre o curso de ação a ser seguido. Eles frequentemente entram em conflito, como podemos observar na situação da Ucrânia e da Rússia. Não devemos acreditar que um dos lados seja bom, ambos apenas trazem estratégias para desencadear a destruição do planeta. A Ucrânia, por exemplo, está alinhada com os americanos, que aspiram a se tornar o supremo império terrestre. A única maneira eficaz de conter essas hordas é por meio da oração intensa, da reflexão sobre nossas escolhas políticas e do voto consciente. Precisamos eleger líderes dedicados à promoção da paz global e ao auxílio aos menos afortunados. Além disso, é fundamental que esses líderes sejam ativos na luta contra as forças sombrias, não se limitando apenas à política, mas infiltrando-se também na aplicação da lei, no jornalismo e em diversos campos para neutralizar sua influência maléfica. Quando tais indivíduos são expostos, muitas vezes escapam da justiça devido à corrupção sistêmica que permeia nossas instituições. Portanto, é imperativo que pessoas de bem se envolvam na política, na aplicação da lei, no jornalismo e promovam mudanças fundamentais para o bem-estar de todos. E ao retificar as distorções que ocorrerão no futuro, como nação, poderemos, com a graça divina, contemplar a honra e a glória de nosso Pai Celestial. Quando estive encarnado, fui enganado por essas entidades e assim compreendi que o conflito é nossa condição quando não permanecemos firmes na fé com Jesus. Como um político de alta estirpe, associei-me a diversas pessoas, acreditando que estava lutando pelo bem do povo. No entanto, minha falta de discernimento me levou a batalhas cujos verdadeiros objetivos permaneciam ocultos. Ao apoiar a tomada de poder pelos militares, eu via isso como uma oportunidade de tornar nossa nação mais soberana, livrá-la da corrupção, da fome e de proporcionar educação e saúde para todos de maneira igualitária. Lutava pelo direito de todos manifestarem suas opiniões e de defenderem suas causas pacificamente. Porém, quando esse governo tomou as rédeas, tudo mudou. Logo percebi que estava apoiando algo prejudicial à população. Perseguições e mortes tornaram-se comuns, o diálogo isolado e a promessa de igualdade foram substituídos pelo terror. Muitos generais enriqueceram de forma ilícita, desviando recursos essenciais da educação, saúde e outros setores. Essa traição à confiança do povo doía profundamente, pois havia contribuído para a ascensão desse governo. Determinado a reparar meu erro,
iniciei uma árdua batalha pela redemocratização do país, uma luta que perdurou anos. Finalmente, em 1988, consolidamos a Constituição Federal, a Carta Magna da população brasileira, prometendo educação, saúde, moradia e igualdade para todos. No entanto, a realidade mostrou-se diferente da promessa. Espíritos negativos persistiram no poder, subvertendo a Constituição e eliminando seus interesses nobres. Se não permanecermos alertas e comprometidos em defender os princípios democráticos, o país pode retroceder com os pobres desprovidos de direitos e como vozes dissidentes. Portanto, este é um apelo para mantermos nossa vigilância e dedicação a um Brasil mais justo e igualitário. Em 1992, quando deixei este plano terreno, uma sinistra tempestade de ataques se aproximava. Naquele fatídico dia em que nosso presidente sucumbiu, todos os corpos foram encontrados, exceto o meu. Eu estava muito distante dos demais, e meu sangue derramado atraiu diversos peixes e tubarões, convocando uma horda de criaturas marinhas vorazes que quase devoraram minha carne por completo. Meu desprendimento foi acidental, não atribuo culpa a ninguém, embora tenha surgido dessa forma. Fui lançado diretamente ao umbral, onde mergulhei em tormentos indescritíveis, dos quais nem ousaria rememorar. Por fim, fui resgatado e levado a uma colônia de reabilitação, onde encontrei cuidado e refúgio. Participei de diversos estudos ao longo dos anos e tive a oportunidade de encontrar muitos outros políticos, consideráveis amigos que vieram ao meu encontro, e trabalhei lado a lado com diversos espíritos. Hoje, nossa missão é clara: alertar os encarnados sobre o que testemunhamos, revelar diante de nossos olhos. Recebemos a tarefa de conter uma nova onda de violência que ameaça se abater sobre o Brasil. Tememos a prematura partida de nossos irmãos, caso determinadas figuras assumam o leme político deste país. Os povos indígenas enfrentaram perseguições implacáveis e a devastação das florestas não apenas aqui, mas também em todo o planeta. O aumento dos desvios de recursos agravou ainda mais a fome e o número de pessoas desabrigadas. É imperativo que os povos se unam para evitar esse destino. Precisamos impedir que as entidades das trevas triunfem nas próximas eleições, pois, do contrário, a restauração do Brasil se tornará uma tarefa ainda mais difícil. A jornada à frente é desafiadora e exige a união de todos que desejam preservar a luz e a esperança em nossa nação. Cada gesto, cada palavra, cada ação conta nessa luta incansável pela segurança do Brasil e de suas riquezas naturais. A resiliência de nosso povo e a força de nossos espíritos serão nossos aliados. Portanto, este é um apelo para mantermos nossa vigilância e dedicação a um Brasil mais justo e igualitário. O que vocês amam nela, gostam? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Quero fazer um agradecimento especial a você que chegou até aqui. Muito obrigado. Que Deus os abençoe abundantemente. Para que eu saiba que você assistiu até o final, deixe o nome de sua cidade nos comentários. Um grande abraço do Fatos, Mitologias e Espiritualidade.